Bom dia, pessoal. Bom dia, Edna. Bom dia, Jaque. Vamos ler hoje, então, Provérbios 3, capítulo 3. Lembrando que nós estamos usando aqui a versão NVI e que nós puxamos ali no Google mesmo. Então, é muito simples você ler a palavra hoje, né? Eu vou começar lendo, então, Edna, e aí a gente faz os comentários ali como de costume, tá? Meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Quer fazer já os primeiros comentários desse daqui, Edna, começando com você? Então, lembrando que nós já falamos nos outros dias, da repetição que Provérbios faz em relação a gente guardar os mandamentos, em relação a gente obedecer aos princípios da palavra do Senhor. E aqui já vem com uma promessa junto, já dizendo que a gente obedecer vai prolongar os dias da vida, né, a vida da gente, prolongar a vida da gente aqui nessa terra. E trarão prosperidade e paz. Então, assim, sem a paz não tem como a gente viver bem nesse mundo, né? Porque não tem como a gente estar em Deus, depender de Deus também e não ter paz. E também não tem como a gente estar longe de Deus e entender que há uma paz, porque é uma paz que Filipenses 4:7 fala que é uma paz que não tem explicação, não tem explicação humana. Então, assim, é uma promessa do Senhor, que quando a gente obedece, a gente tem essa paz, a gente tem prosperidade, e os dias da gente serão prolongados. Exato. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do teu coração. Então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Aqui ele está dando exatamente a receita de tudo, né, Edna? Que o amor e Exato. a fidelidade jamais o abandonem. Você que busca a sabedoria, né? Prenda-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do teu coração. Quer fazer comentário sobre essa tábua? A tábua do coração. Às vezes a gente lê, a gente não entende. Como assim a tábua do coração? Então, tem uma cultura, tinha uma cultura lá no Egito, quando Moisés foi libertar o povo do Egito, tirar da escravidão e levar para a terra prometida. Os egípcios, eles se prostravam, eles adoravam muitos deuses, tinha Deus para tudo. E as pragas ali que Deus nos mandou foi exatamente contra os deuses dele. Por incrível que pareça, cada praga daquela era um deus que eles serviam, era um deus que eles acreditavam que protegia. O rio Nilo, que transformou em sangue, também era um deus. E os gafanhotos eram deuses, as moscas eram deuses. E tem alguém que falou assim, que ainda fala assim, nossa, mas que deuses fracos, né? Mas eles tinham as razões deles, as explicações deles para adorar cada um daqueles deuses. Então, quando fala da tábua do coração, Jaque, é pelo seguinte: existia uma cultura que eles tinham nas casas duas portas, uma falsa e outra verdadeira. Eles acreditavam que os deuses, tinham o nome de um deus lá, que eles transitavam entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, eles entravam pela uma porta e pela outra porta, a porta falsa e a porta verdadeira. A porta falsa era como se para transitar, esses deuses transitar entre os dois mundos. Então, quando Deus falou lá na última praga que atacaria, né, os primogênitos, então Deus deu toda a orientação para o povo dele matar um animal, que já esse animal simbolizava Cristo, que seria o cordeiro, e tirasse aquele sangue e marcasse a porta dos hebreus, né, que naquele tempo não eram israelitas ainda, eram os hebreus, para marcar a porta de entrada deles, que o anjo da morte passaria. E onde tivesse aquela marca do cordeiro, o anjo da morte não entraria naquela casa, estaria protegido pelo sangue do cordeiro. E também já significa que nós somos protegidos por Cristo, né? Então, ali, naquelas outras casas, eles não sabiam, os egípcios não sabiam dessa orientação, então eles não faziam isso. E o anjo da morte passou, e onde não tinha a marca do sangue de cordeiro, foi onde ele entrou nas casas e realmente o primogênito morreu. Só que naquela porta, naquelas duas portas, a porta falsa e a porta verdadeira, em uma delas era entalhado, dos egípcios, era entalhado uma frase de proteção, como se aquilo ali protegesse, aquela escrita, aquela frase escrita ali, protegesse aquela família que estava ali. Então, Deus, quando ele mandou as 10 pragas, ele estava dizendo, olha, esses deuses aí que vocês servem, esses deuses não protegem vocês, porque eu, Todo-Poderoso, olha o que eu estou fazendo com esses deuses. Então, mesmo naquela casa que tinha entalhado lá no umbral da porta, aquela frase que eles acreditavam que protegia, que aquele Deus protegia eles, então o anjo da morte entrou e realmente o primogênito foi morto.
porque ali não tinha o sangue do cordeiro protegendo. Então, o sangue do cordeiro era para o povo hebreu, que Deus falou, olha, tem essa orientação, porque vai passar o anjo da morte e vai matar onde não tem o sangue no umbral da porta. E é exatamente para confrontá-los, né, confrontar os egípcios, que tinham lá crendo na porta lá entalhada, que não entraria morto ali, que não entraria mal nenhum ali. Então, Deus orienta o povo dele a marcar exatamente porque o anjo da morte iria passar naquelas portas que tinham essa marca, né? Na porta é uma tábua, a porta é uma tábua. Então, quando que fala para guardar nas tábuas do coração, é porque ficar gravado ali. É como naquelas portas que tinham essa mensagem, né, que eles criam, que realmente não teria mal nenhum naquela casa. Então, Deus está falando, olha, ali eles escreviam no umbral da porta. E ali era só uma escrita de um Deus que não os protegia. E agora vocês gravam no coração de vocês, não é numa porta. E isso também vem dizer para a gente que não é um ritual, mas é uma obediência. Então, não é algo que está escrito fora, mas é algo que vem de dentro. É um ritual vazio, né? Mas é um ritual que tem ali um sentido que se explica historicamente, inclusive, né? Isso mesmo. No 5 ali fala, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Aqui é muito comum a gente, é aquilo, né, o coração do homem é enganoso. É muito comum a gente ter certeza de algo, e aí com o tempo, né, de não vem a maturidade, as coisas vão mudando, o entendimento vai mudando, e você fala, uau, eu achei que eu fosse extraordinário, eu achei que o meu conhecimento era incrível, mas daí vem a sabedoria do Senhor e mostra, olha só, o quão pequeno você era, né, o quão falho você era, né, ontem nós falamos sobre a sinceridade, como eu sou sincero, mas muitas vezes a nossa sinceridade, partindo do nosso conhecimento, das nossas certezas, não passa de vaidades. E aí, às vezes, a gente quer trazer isso como uma verdade absoluta, e com a maturidade a gente vai aprendendo isso. Então, ao meu ver, quando ele coloca aqui, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento, considere estar errado. Falhos, como você disse. Então, muitas vezes a gente faz cálculos, a gente faz projetos, e temos que fazer mesmo. Mas, porém, aqui está nos dizendo assim, olha, considere que você é passivo de falha. Considere que o seu entendimento não é suficiente. E ele é soberano. Então, confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega tudo. É confiar sem sombras de dúvida. É claro que em alguns momentos, que isso faz parte da natureza humana, que a gente chega e fala assim, poxa, parece que mesmo eu confiando, não está dando certo. Mas você ainda não viu o fim, a gente ainda não viu o fim, como nós dissemos ontem. Quando a gente quebra o princípio, é certo que terá um fim, é certo que terá consequência. Agora, quando a gente obedece, também é certo que a gente colherá frutos, bons frutos daquilo. A gente muitas vezes não faz ideia de quais os frutos, mas serão bons frutos. Então, aqui, quando a gente confia de todo o coração, ainda que em um determinado momento a gente vem para a presença do Senhor e fala, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu confio, eu estou chorando, eu estou sofrendo aqui. Às vezes é um luto, como nós dissemos outro dia, mas a gente tem a paz, que excede todo entendimento, como Filipenses 4:7 fala, que não tem explicação para essa paz. Então, confie de todo o coração. E não confie no seu próprio entendimento, porque nós somos passíveis de falha. Às vezes a gente faz um acordo ali, um compromisso com alguém, e a gente não está, ao olhar da gente, passível de falha, limitado e imperfeito, está tudo ok. Mas o soberano sabe que não está, e ele sabe que vem de consequência em relação a isso. Reconhecer em todos os caminhos da gente. Eu costumo comparar que é como uma casa. À medida que a luz entra, à medida que a gente começa uma intimidade com Cristo, a vida da gente vai melhorando em todas as áreas. Uma casa, quando a gente chega em casa à noite, a gente acende a luz da entrada. Ela vai iluminar aquela área. Lá no banheiro está ainda sem luz, ainda está escuro. Talvez reflete um raiozinho de luz lá. Lá naquele outro cômodo mais distante da sala, também ainda está escuro. À medida que a gente vai entrando nessa casa e ligando as luzes, a luz vai irradiando, vai fazendo clareza às trevas. Então, a vida da gente tem áreas. E à medida que a gente começa a ter mais entendimento com o Senhor, buscando mais sabedoria nele, as áreas da vida da gente que estão escuras, que ainda tem trevas, digamos, porque a obra não é feita, o trabalhar na vida da gente é por etapa. À medida que a gente vai dando conta, ele vai ensinando, ele vai orientando. Então, não ilumina todas as áreas da vida de uma vez, a gente não daria conta. Então, reconhece em todos os seus caminhos, ele endireitará as suas veredas, vai endireitar os nossos caminhos. Exato. E aqui também reconhece-o em todos os seus caminhos, ou seja, tenha um nível alto de comparativo. Olha para ele para entender, faz um comparativo entre aquilo que ele fala e aquilo que você faz. Que automaticamente, se tiver errado, as suas veredas vão se endireitar, né? Se você tem um bom entendimento, se você tem a humildade no teu coração, automaticamente, quando você comparar os caminhos dele com os seus,
automaticamente você vai ter ali uma transformação. A gente olhando assim, a figura de linguagem é Deus fará, Deus fará, Deus fará, mas na verdade somos sócios do Senhor. Nós fazemos a nossa parte e ele faz a parte dele. Na verdade, ele já fez, já está tudo pronto. Agora, se a gente cumpre os princípios, automaticamente a gente vai receber tudo que ele já fez por nós, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Ou seja, não é porque nós nos achamos sábios que nós não devamos nos afastar do mal. Não é porque nós nos achamos sábios que não devemos vigiar o tempo inteiro. Não, mas eu sou sábio, se vier algum mal, eu vou conseguir me defender rapidamente. Será? Será que o mal não é mais sábio do que você? No sentido da malícia, no sentido do mal mesmo, de estar mais preparado do que você? Muitas vezes a gente ignora questões importantíssimas para o nosso crescimento, para o crescimento da nossa família. Porque a gente fala assim, não, eu já sei disso aqui, já não ouve, não conversa, se sente, acaba vindo uma fagulhinha de orgulho, e aí é um abismo que vai puxando o outro, como nós temos falado aqui, né? Já que isso é muito rápido. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que, assim, tem um certo entendimento. É uma pessoa que trabalha com muitas outras pessoas e caiu em uma situação que ele falou assim, eu não sei como que eu entrei nessa. É aquela coisa do curioso. O sábio, ele afasta da aparência do mal. E quando não tem esse... a gente não consegue, tipo assim, como você está falando, né? Se a gente não tiver essa humildade de entender que em uma questão de milésimos de segundo a gente entra em situações que não deveríamos, a tendência a gente cair é muito maior. A gente se ensoberbecer e achar que, não, eu vou dar conta de sair dessa. Se colocar em uma situação de risco. Então, assim, quando a gente se ensoberbece, fala, não, eu sou esperto o suficiente, eu não vou cair nessa. A chance da gente cair é muito maior, porque o sábio, ele desvia desse caminho, ele nem chega ali. Né? Então, assim, às vezes a gente pensa que é algo muito grande que a gente está dizendo, de uma confusão maior. A consequência, sim, é muito grande, mas o desvio, às vezes, é coisa miúda. Uma questão de segundos, a gente cai sem nem perceber. Aqui aí fala, né, isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos teus ossos. Ou seja, isso tem sido muito comprovado que doenças, por exemplo, do coração, Edna, vêm por questões de pensamentos. Por exemplo, pessoas que têm uma dieta limpa, uma dieta, né, tranquila, tem pessoas que não comem carne vermelha, não usam muito óleo, enfim, mantêm uma dieta, faz exercícios físicos, tendo infarto, por exemplo. E a gente vai entender a saúde emocional, a saúde espiritual dessa pessoa, é toda cheia de bagunça. Não perdoa, não fala com fulano, não fala com Bertano, julga ciclano, julga meio mundo. Então, é cada vez mais comprovado que os nossos pensamentos, eles adoecem o nosso corpo. Então, se nós temos uma linha de raciocínio alinhada com a sabedoria, automaticamente nós teremos mais saúde, nós teremos mais vigor. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Aqui, Edna, eu acho importante a gente falar que de nada tem a ver com dízimos pré-igreja, tá? Que fique muito claro isso. Porque quando a gente olha aqui, se a gente for olhar por um prisma de neurolinguística, se nós entregamos, se nós doamos, automaticamente isso se mostra como abundância nas nossas vidas. E aí a escassez, ela vai sendo minada. Então, quando você doa, quando você entrega, principalmente, olha, Senhor, tá aqui, ó, eu vou ali cuidar de um órfão, cuidar de uma viúva, vou ali pegar uma cesta básica, vou doar com as minhas primícias, é exatamente isso que você está trazendo neurolinguisticamente falando. Tem para mim, também tem para os outros. É um ato de fé, inclusive, você tirar o primeiro ali, vamos considerar 10%, 15%, tira os seus primeiros 15% e doa. Doa para quem precisa, de fato, né, Edna? E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho, ou seja, você vai prosperar. Invariavelmente, você vai prosperar. É a confiança de que a fonte jorra eternamente, que a provisão vem dele. Então, isso, a pessoa pode fazer prova com Deus em relação a isso. Se não crer, faça prova. Ele não vai ficar ofendido com isso, não. Ele mesmo diz, faça prova de mim e você verá, tipo, você verá quem eu sou de verdade. Então, isso é princípio de riqueza, já. Tem pessoas que não creem em Deus, pessoas que não conhecem da palavra, e, no entanto, elas fazem isso. Por quê? Aquilo que vem em nossas mãos, que é acrescentado em nossas mãos, é para quê? É para servir. É claro que a gente vai usufruir. Tem gente também que não se sente merecedor e aí acaba quebrando outro princípio. Mas é para a gente servir, é para edificação. Então, a edificação não é própria, é a edificação da igreja. A igreja de Cristo não é uma igreja de paredes, porque a igreja tem pernas, não paredes. Então, a gente também não está indo contra nenhuma instituição, a gente só está dizendo que não é uma questão de religiosidade, mas é uma questão de intimidade. E, inclusive, quem nem tem intimidade, esses princípios são tão fortes, quem nem tem intimidade com Deus, é abençoado com isso. Porque é um princípio da natureza, né? Quando a gente fala sobre o princípio da natureza, a gente não está falando em momento algum de religião.
né? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem rejeite a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. E bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais que o ouro. A gente citou isso ontem, né? É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se comparar a ela. A longa vida se encontra na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Ela é a árvore da vida para quem abraça, e quem a ela se apega será abençoado. A sabedoria é vida. A árvore é vida, né? Então, é comparada como a árvore dá frutos. A árvore, ela tem uma raiz. A árvore, quem chega nela, pode se descansar ali, tanto do próprio cansaço quanto da fadiga do sol, digamos. Então, quando a gente vê esses benefícios de uma árvore e a sabedoria comparada a uma árvore, a gente também quer ser árvore. E para ser árvore, a raiz ela tem que estar bem profunda. Onde que estão as nossas raízes? Às vezes, as raízes estão rasas, não estão fundamentadas onde deveriam ser fundamentadas, que é em Cristo, que é em Deus. Então, essa comparação é bem interessante quando a gente está sempre falando da natureza, observa a natureza, observa a natureza. Então, esse versículo ele é bem transparente em relação a isso. Essa parte, né? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem rejeite a sua repreensão. Mas Deus vai descer lá do alto? Não, vai se manifestar na natureza. Você está obediente, está tentando aí prosperar, está tentando ter uma família, está tentando ter paz e não consegue porque você simplesmente está recebendo, em termos, uma disciplina da natureza. Ela está te mostrando, filho, não é por aí. Muda. Mas Deus não fala comigo, não usa profeta. Gente, se for depender de profeta para a gente seguir a Deus, para a gente fazer o que é certo, para a gente ser direcionado, então a estrutura que Deus nos deixou não adianta de nada. O fato dele ter morrido por nós para deixar o Espírito Santo consolador e direcionador não adiantou de nada. Cada Então, um é profeta hoje. oi? Cada um é profeta hoje. Cada A um é gente tá, profeta. né, Exatamente. existem os profetas, existem ainda, mas não é esperar por eles já, porque se cada um de nós tem a intimidade com o Senhor, o Espírito Santo mora dentro. Então, se a gente está esperando um profeta vir e falar com a gente, é porque Deus já falou e a gente não deu ouvido. Porque primeiro a Exato. intimidade, como assim, Senhor? O Senhor está mandando o recado de uma pessoa por mim, o Senhor não mora aqui? E não está falando comigo? Como você está dando o recado do Senhor sobre a minha vida para o outro e eu não estou sabendo? É porque eu não estou buscando. Ele já falou e eu não entendi. Exatamente. E tem aquela, né? Não, mas a minha tem muita confusão mental, eu não estou conseguindo ouvir Deus. Vou dar uma sugestão. Comece a querer consertar essa confusão mental. Porque se vier um profeta no meio do caminho, você está no lucro. Pelo menos você já está fazendo a tua parte. Caso ele não venha, tá tudo bem também, você também já está fazendo a tua parte. E hora ou outra você vai colher o resultado disso. Demore 10 anos que seja, mas você vai conseguir colher o resultado disso. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que ela converteu há pouco tempo, né? Ela se converteu ao cristianismo há pouco tempo. Ela estava falando, poxa vida, mas Deus falava tanto comigo. Eu falei, bacaninha, Deus não vai se manifestar por meio de profetas o tempo todo, não. Pelo contrário, a maturidade que ele acredita que você tem é tão grande que ele mostra sinais para que você interprete e você consiga seguir o seu próprio caminho, independente de uma terceira pessoa. Sem contar que tem a questão dos falsos profetas, né, Regina? Que muitas das vezes aí a gente ouve, mas eu estou sofrendo lá com uma pessoa que tem vício, que dá mau exemplo para o meu filho, que eu trabalho, por exemplo, 3 empregos para dar conta de tudo, ele só dorme, e aí chega um profeta e fala assim, eis que Deus está te falando que eu vou te ajudar. Não, não é desacreditando. Mas você, sinceramente, vai deixar de fazer o teu papel como mãe, de proteger o teu filho, de viver isso? A pessoa está chegando drogada, viciada, dando mau exemplo, a criança com medo. Sério mesmo que você vai deixar de fazer a sua parte porque um profeta falou? Entendeu? Então, assim, eu vejo que as pessoas, elas terceirizam muito isso para sinais falados, né? Essa intimidade, esse bom senso é muito transferido para profetas. Exatamente isso, é observar ali os sinais, porque o Senhor, ele, o tempo inteiro, ele vai te direcionar. Fique tranquilo, se você tem isso no teu coração, as pessoas até falam, eu nunca teria entendido isso. Teria entendido sim, sabe por quê? Porque você está buscando. Então é assim, quando a gente segue a natureza, é assim que funcionam as coisas, né, Edna? Ô, Jaque, o autogoverno e a questão da manipulação. A gente tem que conhecer a palavra. Quando ele fala, guarde no teu coração, na tábua, escreve na tábua do teu coração. É para aquilo ali ficar gravado, para a gente entender, inclusive, quando alguém chegar para querer manipular a gente. Que hoje, eu acho que não só hoje, desde sempre existiu. A diferença hoje é que a evolução tecnológica deixa tudo na palma da mão e a gente vê a todo tempo, a gente tem mais conhecimento. Então, isso é bom, porque tipo, não dá para se excusar mais, não dá para se desculpar mais de que a gente não tem meios para conhecer a palavra, tá aí. E também para a gente ver o quanto de manipulação que existe. E o autogoverno, peraí. Isso vai me dar, ao conhecer a palavra, vai me
me livrar da manipulação, quando alguém chegar e dizer alguma coisa para mim, falar, opa, peraí, mas não é assim que a palavra está dizendo, não é nesse sentido. Então, a gente já não fica uma presa fácil para manipulação. E a questão do autogoverno. Então, o Senhor me deu uma responsabilidade de gerenciar a minha vida. Então, aqui tem conselhos suficientes para eu gerenciar bem a minha vida. Agora, se eu quero mais, tem uma determinada área da minha vida que eu quero desenvolver, tem recursos também, mas a Bíblia é a base. Tem outros recursos, como nós estamos fazendo. A gente busca cada vez mais entender, cada vez mais crescer na questão do autoconhecimento, na intimidade com o Senhor, e de levar isso para as pessoas. Então, realmente, a palavra é a base para não acontecer isso que você está dizendo em relação à manipulação de quem se diz, né, se intitula líder, muitas vezes, que quer manipular. Exatamente. Pela sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra, pelo seu entendimento fixou no lugar dos céus. Ele usa bastante figura de linguagem, né, Salomão ali. Pelo seu conhecimento, as fontes profundas se fenderam e as nuvens gotejaram o orvalho. Ou seja, falando da grandeza de um Deus criador, né, testificando, olha, ele sabe o que ele faz, olha o que ele fez, olha o que ele já fez. Estava conversando com uma pessoa que estuda fisioterapia, ela estava falando que estava estudando biomecânica, bioquímica, biomecânica, alguma coisa assim, e ela falando, né, sobre as funções do corpo humano. Eu estava falando sobre a questão dos lipídios no corpo humano e tal. Eu falei, gente, que engenharia. Como que não acredita em Deus? E ela falou, Jaque, se a gente for estudar o corpo humano, não tem como. Não tem como a gente não acreditar. Porque a grandeza dele, né, Edna, a gente fala, nós somos milagre, mas uma criança, para se formar no ventre, quantas ramificações bioquímicas que não tem que se formar ali, que uma que der errado já dá tudo errado, e nós estamos aqui perfeitos, né? Como que não existe um Deus? E isso que Salomão tenta trazer quando ele traz aqui o que ele criou, os alicerces da terra, ele pendurou os céus, né? Ele fixou lugares dos céus, pelo seu conhecimento, as fontes profundas se fenderam. Se você for ver uma fonte de água, você assusta, como que sai água daqui, que movimenta, que alimenta, que sana a necessidade de milhares de pessoas desse buraquinho aqui, você custa acreditar, né? Então, quando Salomão traz isso da natureza, ele quer mostrar, confia nessa natureza, confia nesse Deus que criou essa natureza perfeita, né? Eu costumo dizer que precisa ter muita fé para não crer em Deus. Tem que ter mais fé ainda, fazer mais força ainda para a gente que crê. Incrível. Tudo, vamos dizer, conspira a favor de crer. A própria Bíblia fala disso, né? Que os céus proclamam a glória do Senhor. Eu costumo dizer também que são declarações de amor do Senhor por nós a todo instante, cada momento é uma poesia diferente. Então, como não crer num Deus desse? Precisa ter muito mais fé. Salmo 139, de 13 a 17, ele fala que nós fomos absurdamente, maravilhosamente ter sido no ventre da mãe da gente. Então, são duas palavras meio que contraditórias, como que pode ser belo e maravilhoso e absurdo também, de tão profundo que é isso. Então, foi a forma como ele achou para descrever essa maravilha, como que o Senhor nos conhece antes de nós existirmos no ventre da mãe da gente. Então, assim, a gente lê e fala assim, gente, o que é isso que eu estou lendo? É uma carta de amor. Então, a gente que crê, eu acho que a gente gasta menos energia em crer do que quem não crê. Exatamente. Eu gostei dessa frase. Tem que ter muita fé para não acreditar em Deus. Então, muito mais do que a gente. Meu filho, guarde a sensatez e o bom senso e nunca as perca de vista. Elas trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então, ou seja, né, todos te conhecerão por ela, pode ter certeza, né? E é muito bom quando você, o único objetivo seu é servir a Deus e crescer nele, e aí as pessoas começam a reconhecer, né, coisas importantes em você. Às vezes nem era seu objetivo passar, mas o teu foco era tão grande em seguir a natureza, os princípios, que você acaba marcando, e as pessoas começam a identificar você no meio da multidão. É incrível. Serão um enfeite para o seu pescoço. Olha isso. Um adorno, a gente coloca, a mulher principalmente, né, ela coloca um enfeite ali, dia de festa a gente está mais enfeitada, coloca um brinco maior, um colar mais em destaque, e a gente fica muito mais bela. Então, assim, está dizendo que, que isso é muito maior do que, né, esse enfeite. Está comparando ali, mas está dizendo que é belo a gente fazer isso, porque a gente vai ser vista, vai ser o nosso diferencial. Assim como a mulher, quando ela está toda vestida para uma festa diferenciada, assim, ela é destaque, ela é olhada com outros olhos. E na cultura, né, naquela cultura não era só a mulher que usava esses enfeites. Então, a palavra do Senhor também, ela nos orienta que essa sabedoria, esse entendimento vai nos dar essa graça, né, de ser olhado diferente. E o contrário também é verdadeiro, né, Edna? É muito ruim você lidar com pessoas insensatas e que têm falta de bom senso. A gente costuma falar que nós contratamos nas empresas as hard skills e eliminamos elas, né? Nós demitimos pelas soft skills, ou seja, a gente vai pelo técnico, mas quando vê que essa pessoa não tem bom senso, não tem sensatez, ela começa a prejudicar o andamento do negócio. Então, assim como quem tem bom senso, sensatez é bem visto, sem muito esforço para isso, a pessoa que não tem também não é bem vista. A gente identifica.
Quantas vezes, né, tá ali, meu Deus, com tanta capacidade técnica, se esforçou tanto para ser técnico, mas não se esforçou minimamente para ter bom senso, para ter sensatez, para entender o contexto, para entender a sabedoria, né? E isso também, por contrário, é verdadeiro. Cara, é muito verdadeiro. Outro dia, uma amiga me contando, ela é uma pessoa muito temente, muito tranquila. É isso, quando a gente tem essas habilidades que a gente desenvolveu também diante do Senhor, e porque a gente quis desenvolver um pouco mais também, buscou mais conhecimento, e aí vem essa pessoa que está toda desprovida e muitas vezes não sabe lidar com suas emoções, as feridas ali levaram ela a ficar na defensiva, e a gente apresenta isso de uma outra forma, a gente confronta de uma outra forma, que por aí geralmente o confronto é diferente, a pessoa ela reconhece. A palavra branda, ela tem os seus frutos também. Então você seguirá o seu caminho em segurança, e seu pé não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não tenha medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor estará ao seu lado, e impedirá que seu pé caia em armadilha. Ou seja, uma pessoa, como a gente já falou, uma pessoa que busca ali os princípios, seguir os princípios, ela tem paz, ela consegue ter segurança, e é por isso que os passos dela são tão firmes. E muitas das vezes, mesmo a gente buscando a raiz da natureza, a gente sente medo. E aí, é por isso que é importante a gente sempre examinar as escrituras, né, Edna? Por exemplo, vem uma pandemia, poxa, é impossível a gente não sentir medo da calamidade repentina. Então, a gente vem e se refugia na palavra. Por isso que ele fala, leia, se apegue a essa palavra, medita nela. Porque você está num contexto humano, você precisa se alimentar do que é eterno, você precisa se alimentar do que é sobrenatural, do que é a sua estrutura real. Lá no Novo Testamento fala, né, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, por isso que é tão importante você sempre estar examinando, poxa, mas eu já sou sábio, continua lendo. Mas eu sou mais sábio, continua lendo. Porque não esqueça que a sua estrutura é a estrutura humana. Ela se desvia, ela se emociona também, ela se deslumbra também, e ela também sente medo. Então, às vezes o pé da gente vacila porque a gente não tem isso em mente. Porque não é desvinculada, a sabedoria ela não é desvinculada de Deus. E a gente pode suspeitar também da pessoa que se gaba que é muito sábio. Acredito que ela precisa andar muito ainda para realmente ser sábio, porque o sábio, ele não sai batendo no peito aí, gritando que ele é sábio. Ele tem, pelo contrário, né, Edna? Ele sabe, ele se apega tanto à sabedoria que ele sabe que ela é infinita. Então, uma pessoa que ela já alcançou um nível bom de sabedoria, ela nunca vai se acabar, porque ela sabe o quanto que tem ainda para alcançar, né, Edna? Mais se cala, mais se cala. Exato, exatamente. Agora, é algo que o outro reconhece, não a própria pessoa sai gabando que é. Se ela está se gabando, desconfie, porque possivelmente ela precisa caminhar muito ainda para ser, né? Porque se gabar em relação a medos, a gente tem que enfrentar, como nós já dissemos outras vezes, a gente enfrenta e vai. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem é esse verdadeiro amor? Deus. Então, com o Senhor, a gente segue na confiança, mas não significa que o medo ele acabou de Deus. Nós temos uma natureza humana. Nós estamos no Senhor. E por isso mesmo a gente tem que estar persistentemente com Ele. Porque, como disse lá nos primeiros versículos, para a gente não confiar no próprio conhecimento da gente, no próprio entendimento da gente, Exato. como nós falamos. Quando estiver ao seu alcance, não deixe de fazer o bem a quem é devido. Não diga ao seu próximo, volte depois, amanhã darei isso a você. Se você já tem hoje. Não trame mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não te fez mal, se não fez mal nenhum a você. Então, aqui, primeira coisa, quando tiver alcance o bem, faça na hora. Ah, eu vou ali e aí depois eu volto e te dou. Não, se alguém está pedindo pão, já compre na hora, já assegure que essa pessoa vai comer, está chegando até você. Poderia ter chegado a centenas de milhares de pessoas, mas chegou até você. Então, faça o bem imediatamente, se você tem, né? Não é também tirar de si para dar para o outro. Não, se você tem o suficiente para você e que dê para compartilhar, faça isso imediatamente. Além de fazer o bem, ainda ele adverte, não trame o mal contra o seu próximo, que com confiança mora perto de você, ou seja, é covardia você tramar mal contra uma pessoa que confia em você, está morando perto de você. E não acuse alguém sem motivo, se ele não fez mal algum a você. É muito hábito isso, né, Edna? A gente ouviu uma pessoa falando de outra, a gente já tira nossas próprias conclusões. Quantas vezes a gente não tem que ficar equilibrando o coração para não entrar nesse engano? Quantas vezes a pessoa vem para uma opinião, aí quando você vai ver a história do outro é totalmente diferente. Né? Sempre vai. A atitude, a gente analisa, aquela atitude está errada. Agora, julgar por que a pessoa fez aquilo, que é o que a Bíblia está nos aconselhando a não fazer. Porque eu uso óculos, você usa os seus óculos. Se a gente trocar de óculos, possivelmente, os problemas, ainda que seja a mesma deficiência que eu tenho, você também tem, for um astigmatismo, hipermetropia que seja, mas o seu grau é um, o meu grau é outro. Então, se a gente trocar de óculos, a gente vai ver embaçado. Então, é a gente analisar a vida do outro sobre a nossa ótica.
colocar os nossos óculos para analisar a vida do outro. Não vai dar certo, não vai prestar. E é isso que a Bíblia está nos dizendo, para a gente não fazer, para a gente não ficar julgando por que fulano, Beltrano fez aquilo. Mas está errado o que ele fez. Está errado. A gente não vai aplaudir o que está errado. Mas é a razão dele ter feito aquilo. Aí o coração dele é com Deus, não é com a gente. Então, em relação ao fazer o bem, por quê? De repente, o que você disse, de repente veio para a gente resolver aquele problema. Tratar algo na gente. Ah, mas eu vou tirar do meu para dar para o outro. Mas a fonte, ela é inesgotável. O Senhor te deu saúde e trabalho para você produzir aquela renda, aquele bem. Então, se você tem condições, poderia ser uma outra pessoa que o Senhor leva. Se você não fizer, outro vai fazer. O Senhor vai levantar outra pessoa para fazer. Então, é um privilégio a gente servir. Agora, tem gente que quer também sugar, né? Quer ficar nas suas zonas de conforto. E não é disso que a Bíblia está falando. Está falando daquela pessoa que realmente precisa. E a gente não precisa ir muito longe para perceber que as pessoas estão precisando de ajuda. Mas muitas vezes é só para parar para ouvir. Não é só uma ajuda financeira. Muitas vezes é parar para ouvir. A pessoa só quer ser ouvida. Mas a gente não coloca muitas vezes, porque às vezes a gente está tão bem resolvido, que a gente não se compadece da dor do outro, não se compadece do problema do outro. Então, quando a gente coloca a compaixão, aí a gente fala, peraí, deixa eu ouvir, porque isso aí eu já não tenho, mas ela tem, a queixa é dela, ela está dizendo que está doendo nela desse jeito, porque ela ainda não alcançou aquele entendimento que a gente já tem. Então, a ajuda muitas vezes é só parar para ouvir, a pessoa só quer um ombro. E a gente já quer resolver o problema da pessoa. Né? Então, é um filtro mesmo. É muito comum a gente ouvir e falar assim, ai, ela veio reclamar para mim, mas eu não sei o que falar. E é verdade, às vezes a pessoa não sabe o que falar mesmo. Mas se você tivesse atento a minimamente se interessar, já seria o suficiente. Você não precisa ter um repertório de linguagem para poder direcionar. Você precisa, mas se ela está vindo até você, porque ela vem, você é uma pessoa para ouvi-la sem julgamento. Às vezes essa pessoa ela já sabe o que fazer, ela só precisa ser ouvida sem julgamento. É um privilégio até as pessoas escolherem a gente para falar da vida, dos problemas dela. E a gente, repito, a gente não está dizendo daquela pessoa que isso é recorrente, aquela pessoa que quer sugar as energias da gente. Mas até para essa pessoa a gente tem algo para dar, porque a gente sabe como frear, né? Exatamente. E até é algo até que eu chego, às vezes eu falo até para meu esposo ou para alguém que eu queira conversar, eu falo assim, olha, eu não quero que você dê opinião, eu só quero que você me ouça. Eu tenho essa clareza, lógico, né? Mas as pessoas, elas não têm essa clareza de chegar para você e falar assim, eu não me julgue, eu não preciso de conselho, eu só quero ser ouvido, só quero nesse momento ser acolhido, né? Então, é sobre isso mesmo. É um tipo de ajuda que às vezes a gente fala assim, nossa, mas para isso? E a gente também já passou por esse momento que às vezes a gente só quer ser ouvido. E você falou uma coisa interessante. Os homens, as esposas, isso é uma comprovação, que às vezes ela só quer desabafar com o seu cônjuge ali. E ele já vem com a solução. Às vezes não quer a solução. Gente, perfeito. Só quer compartilhar com você isso. Então, homens, sejam solícitos, sejam empáticos, é a melhor palavra. Sejam empáticos em relação a isso. Às vezes a esposa só quer mesmo que compartilhar. O homem já vai querer resolver esse problema. E a gente que, dependendo do perfil da mulher, ela era mais prática. Eu sou uma pessoa mais prática. E teve uma certa vez que, tipo assim, as pessoas já vinham falar no meu ambiente de trabalho, as pessoas não buscam muito para contar alguma coisa, para compartilhar alguma coisa, e eu já ia com solução. Aí um dia eu falei assim, gente, eu não estou tendo, porque começou a acontecer comigo também, eu e minhas amigas, que também já temos mais ou menos o mesmo perfil, de chegar e falar, e a pessoa falar, não, é isso, isso, isso. Eu ficar assim, poxa, mas não teve um pouco de empatia com o que você fala. Nem me acolheu. É isso que eu estou fazendo. É isso que eu estou fazendo também. Então, a gente parar e ouvir com compaixão. Não é porque a gente já sabe, não é porque a gente já está mais experiente nesse assunto, o outro não vai acompanhar isso, ele tem que passar pelo processo. E é sobre a estrutura humana. Se você está falando de uma estrutura humana, ela precisa de ajustes o tempo inteiro, independente do nível de sabedoria dela. O nível de sabedoria vai facilitar o caminho, não vai isentar ela de ser humana e de ter demandas. Agora, você falando de mulher, né, e também homens, né, que eu converso com muitos casais e eu converso também com os homens, e a mesma forma, a mulher, ela tem esse papel do acolhimento, mas às vezes está tão estafada, né, Edna, que não consegue acolher, a pessoa vem e fala, ou a pessoa se fecha, tá emburrado, não, só reclama, né, não fala uma coisa boa, mas e você? Como que tem alimentado o potinho ali do teu esposo, né? Você tem sido compreensivo o suficiente, né? Então, eu acho bastante importante, aproveitando esse ensejo, eu acho bastante importante a gente cuidar com isso, né? Ter esse cuidado de acolhimento mesmo, né? Não tenha inveja de quem é violento e nem escolha nenhum dos teus caminhos, pois o Senhor detesta o perverso, mas compartilha a sua intimidade com os retos. Eu adoro esse versículo. Eu adoro esse versículo. Mas compartilha com os retos a sua intimidade, né? A maldição do Senhor está sobre as casas dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Eu amo também esse versículo. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas os tolos estão destinados a passar vergonha.
Essa é muita coisa para falar sobre esses versículos, Não Não tem, tem é violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos. A violência, ela tem raízes muito amargas, muito amargas. Ninguém é violento por si só para ser violento. Quando você começa a conversar com uma pessoa que é muito violenta, talvez uma pessoa até quieta demais ali, você vê que não é uma pessoa tão paciente, mas quando ela fala, quando ela age, a gente percebe a violência. Então, vai na raiz. Começa a saber da infância dessa pessoa, como foi a vida dessa pessoa. Por mais bonitinha, bem desenhadinha, estruturada que tenha sido, tem uma raiz de amargura ali. E essa raiz de amargura é que ficou no coraçãozinho daquela criança, aquela estruturinha da criança foi ferida. E a gente fala muito disso novamente, quando eu estava revendo esse capítulo, novamente, tem muito a ver com os 5 sensos da identidade, sabe? Porque aqui a pessoa, ela pode não ter pertencimento, o pertencimento dela, o merecimento dela foi ferido. Então, ninguém é violento só por ser violento. A pessoa gosta de ser violenta. Não, não é. Tem uma dor ali dentro. Então, quando a gente começa a aproximar, que a gente começa com um jeitinho, como é que foi sua infância? Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? E a pessoa começa a falar, nossa, dói o coração da gente, a gente compadece, fala, não estou entendendo por que você é desse jeito. E aí, muitas vezes, os pais, né, daquela pessoa também, deu o que tinha, que foi a violência. E aquela criança virou um adulto e ela está passando aquilo para frente também. A gente não tem inveja disso, a gente não querer. Às vezes, a gente é muito passiva, e aí as pessoas falam assim, nossa, mas você parece que não tem sangue, não tem sangue nessa veia, não jorra sangue aí dentro, não corre sangue aí dentro, não. Porque se for comigo uma situação dessa, eu já faço isso, aquilo outro. E aí você fala assim, se a gente não tiver a identidade da gente bem ativada, se a gente não souber quem a gente realmente é, a gente fala assim, é mesmo, né? Eu sou um trouxa, eu sou uma boba, que todo mundo faz disso. E às vezes a situação está tão recorrente que a pessoa fala, fica meio indignada, fala assim, mas por que isso acontece tanto comigo? Porque eu sou um saco de pancada. Não tem inveja de quem é violento, porque tem gente que já é estúpido de uma vez, já parte para a violência, e as pessoas não vão tirar satisfação muitas vezes com essa pessoa, não dá bobeira com essa pessoa, porque sabe como que essa pessoa vai reagir. Então, essa inveja que a gente não tem que ter, porque a pessoa já parte logo para a ignorância, não tem que ser desse jeito. Né? Então, escolha sempre o bom senso, escolha sempre a sabedoria, em que eu posso ser sábio aqui? Se fosse um sábio aqui, como que eu me comportaria? Então, vamos pensar por esse lado. Não tem inveja de quem é violento, a gente só tem inveja do que é bom, né? Do que traz sensação boa. Quando eu olho para o violento aqui, o que o violento ele apresenta? Segurança, né? Ninguém mexe comigo, ninguém tira satisfação, aqui não leva desaforo para casa, não. E às vezes essa intimidação, a gente olha e fala, uau, como essa pessoa é respeitada. Mas isso não é respeito. O Salomão, ele teve entendimento de que violência causa sim inveja. É bom a gente chegar no lugar e as pessoas olharem e falar, uau, né? Não vou mexer com ela. Lógico que é bom, né? Poder, é um tipo de poder. Como? É um poder, né? Não deixa de ser. A pessoa chega, todo mundo, oh, meu Deus do céu, o vovô era assim, o vovô chegava, o pessoal tinha medo dele. Medo. Ele andava armado, dava tiro para cima, aquela loucura, mas não tinha um pingo de paz. Eu tenho certeza que tinham pessoas que olhavam para ele e falavam, uau, como que esse homem é respeitado? Como esse homem é temido? Queria ser igual a ele. Não. Você não sabe o que essa pessoa enfrenta para ser assim, ou o que ela enfrentou, como diz você, as raízes dela foram muito dolorosas para ela conseguir sustentar essa violência toda, porque não é fácil você sustentar uma violência, não é fácil você sustentar um caminho orientado por medo, uma liderança que ela é orientada por intimidação, ela não prospera, e você vive ali desgastando, por quê? Porque vai contra todas as raízes da natureza, da fluidez humana. Então, você vai matando ali aos poucos os seus liderados, a sua família. As pessoas vão falar uma coisa para você, você já vem com 50 argumentos. Então, assim, vai desanimando, o ambiente vai morrendo, você vai matando as pessoas que poderiam prosperar ali com você. Então, por isso que o Salomão, ele traz isso. Não tenha inveja desse poder. Isso vai te causar muito mal, você não vai ter estrutura para poder dar conta disso. É falso, né? É um poder falso, porque nós somos seres relacionáveis. Então, todo mundo quer se relacionar. E é um preço muito alto, muita energia que se gasta para manter essa máscara ali de poderoso, de que eu sou a pessoa que, né, tal. Então, é isso que a Bíblia está acontecendo. Não queira ser essa pessoa, mas resolva. Tem feridas, todos nós temos. Então, vamos resolver isso. Vamos buscar condições para a gente resolver isso. Se tirar essa máscara, deixa a máscara cair. Mas vai me conhecer, vai me conhecer as minhas dores. Deixa que conheça logo. Melhor coisa que tem. Na verdade, quando a gente olha lá para a cruz, nós já fomos expostos em Cristo. Não tem mais o que esconder. Então, qualquer coisa que a gente queira, aparentemente, mas as pessoas não sabem disso. Então, é falso. Porque o universo já sabe. O mundo todo já sabe, né? Então, é nesse sentido, para a gente não ter esse comportamento. Exato. Pois o Senhor detesta o perverso, mas compartilha sua intimidade com os retos. E aí vem de novo a linguagem de Salomão, Deus detesta o perverso, mas compartilha, né? Deus é
é brabo com quem não desobedece, mas na verdade não é só a natureza se cumprindo. Não é que Deus é bravo, que Deus detesta, não é isso. É que na observação, ele trouxe, a palavra, é claro, quando fala Deus é amor, né? Mas na observação de Salomão, ele viu que quem se apoderava dessas coisas, dessa vaidade, dessa violência toda, não tinha como manter a presença de Deus dentro de si. Então ele começou a olhar para aquilo como se fosse Deus detestando o ser humano, mas não é a figura de linguagem. É só para mostrar que você não vai conseguir manifestar Deus se você mantiver essas raízes, as raízes que vão contra a nossa natureza. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas os tolos estão destinados a passar vergonha. De novo, né, ele trazendo a figura de linguagem, né, de que a maldição está sobre a casa, mas ele abençoa o lar dos justos, né. Eu amo ouvir, como eu já disse, né, essa partezinha, ele abençoa o lar dos justos, mas, na verdade, de novo, é a gente honrando a estrutura que ele já trouxe, que a gente vai conseguir colher a paz que ele já nos proporcionou. Ele já deixou tudo pronto, né, é só a gente se apoderar. E é muito bom a gente dizer não para algumas coisas que vão sanar as nossas sensações imediatas, para ter a bênção no nosso lar, para ter a qualidade na nossa casa. Eu acho que se fosse para medir o sucesso verdadeiro, seria quanta paz tem dentro do seu lar, o quão justo é o seu lar. Eu entendo que o sucesso de uma pessoa é medido por isso, Edna. Ela não é medida pelo sucesso financeiro. Porque são tantas ramificações que definem um lar ser pacífico, um lar ser um lar de proteção. Tantas coisas precisam acontecer. Então, quando eu olho para isso, eu vejo exatamente ele usando uma figura de linguagem, de Deus abençoa o lar, mas não é você fazendo o que precisa ser feito, você vai alcançar o que Deus já deixou tudo pronto para os filhos dele, que é um lar de paz e harmonia. A gente já tem tudo isso, como Efésios 1:3 fala. Hoje, o que eu mais falo é de Efésios 1:3, assim, para pessoas que talvez nunca mais eu vou ver na vida, que eu quero evangelizar, eu falo de Efésios 1:3, exatamente, porque em Cristo nós já temos todas as bênçãos, não é meia dúzia de bênçãos, mas lá está dizendo todas, nós já temos, não significa que a gente vai ter, e essas bênçãos estão nas regiões celestiais. Então, a pergunta é, o que eu tenho que fazer para eu acessar essas bênçãos nas regiões celestiais? Em primeiro lugar, caso você esteja ouvindo a gente, nunca mais vai ouvir, mas entenda, confessando Jesus como o suficiente Salvador. Então, aqui é uma garantia que nele nós já temos tudo. A partir desse momento, a gente começa a acessar. O acesso é confessar, porque ao confessar a gente tem a salvação, a gente tem perdão dos pecados, a gente tem a cura. Eu costumo falar que já tem um pacote, um combo completo dessas 3 bênçãos que a gente tem. Então, estão onde? Nas regiões celestiais. A intimidade, a nossa intimidade com o Senhor, não é a religiosidade. Quando nós começamos falando ali da tábua do coração, não é a religiosidade, não é o ritual, mas a intimidade que nos dá cada vez mais o acesso, um nível, depois outro nível, mais outro nível. Então, à medida que a gente vai caminhando com o Senhor, essas bênçãos estão se manifestando aqui, porque nas regiões celestiais, elas já existem. E aqui, quando fala dos justos, o justo não é esse justo aos olhos da gente, daqui da terra. Aí eu sou justo, porque eu não gosto de ver fazer maldade com o outro, e aí eu parto para a defesa da pessoa injustiçada. Não é essa justiça aqui da terra que está falando. É o justificado através de Cristo. E em vez da gente fazer pelas nossas próprias forças, estão sendo que através de Cristo. Né? Então, é olhado por Deus através de Cristo. A ótica dele é diferente da nossa ótica terrestre. Então, é nesse contexto. Sim, e aqui, mas, poxa vida, Salomão, ele veio antes de Jesus, isso não existia. A gente já falou isso ontem, a Bíblia é um livro espiritual, e antes mesmo de Jesus vir, aqueles, né, que observavam a natureza, eles já entendiam as regras da salvação, vamos assim dizer. Porque Jesus, ele veio para nos trazer clareza, consciência, ele veio para nos tirar daquele jugo que vinha sobre nós, que era um jugo que você tinha que cumprir uma lei para você ser salvo, para você ser justo, para você ser fiel, para você... Não, ele trouxe a consciência do que somos, do que temos e para onde vamos. E foi por isso que Jesus morreu, que a gente fala, né, que ele morreu por uma questão política e econômica, ele não morreu por uma questão religiosa. Então, como que Salomão fala de algo que Jesus vinha falar, consumou lá? Não, ele vinha numa linha de espiritualidade, ele entendeu a natureza das coisas. Jesus veio para poder trazer mais clareza sobre a natureza das coisas. Veio para mostrar o que nós devemos priorizar e o que não devemos priorizar, porque as pessoas passavam muito tempo priorizando coisas que não iriam as aperfeiçoar. Pelo contrário, que as levavam num nível de julgamento por se acharem muito certas e outras erradas. Então, Jesus, ele veio para isso, para trazer essa consciência, essa limpeza. Então, quando a Edna traz essa interpretação, é a nossa interpretação já com o entendimento da graça, com o entendimento de que o véu foi rasgado e agora nós acessamos ao Pai diretamente, né, independente dessas regras aí que eram postas na época, inclusive, de Salomão.
E aqui a honra é a herança dos sábios, mas os tolos estão destinados a passar vergonha. De novo, né, Edna? A honra é a herança dos sábios. É impossível você ver uma pessoa que busca a sabedoria não ser honrado. É impossível. Ali dentro da casa dela, dentro ali as pessoas são impactadas com a sabedoria. É inevitável. É impossível uma lamparina não iluminar o lugar. É impossível um sábio não ser reconhecido. Não tem como. Porque é promessa, né, Jaque? Ele prometeu, ele empenhou a palavra dele. Se a gente fizer assim, isso aqui vai acontecer. Então, é consequência. Nós somos regidos por um mundo onde tem leis, leis naturais, leis físicas, e essas leis têm consequências. Os princípios têm consequências. Então, quando a gente está falando que confie que Deus vai cumprir, eu demorei um tempo para entender assim, Deus cumpre a palavra, Deus cumpre a palavra. Eu ficava assim, como que é isso? Eu preciso entender isso. Então, como que cumpre a palavra? Um dia eu ouvi uma pregação bem interessante em que eu pude sintetizar a seguinte interpretação. A gente é reconhecido pela nossa palavra. Se a gente foi aquela pessoa que dá a palavra da gente e cumpre, as pessoas, quando ouvir falar da gente, eu falo assim, você fez um compromisso com a Jaqueline? Se você é uma pessoa que honra a sua palavra, que você empenha a palavra e cumpre, as pessoas vão te conhecer por isso. Vão falar, você fez um compromisso com ela? Então, beleza, não, já você pode confiar. A Edna, você pode confiar, porque realmente, se ela empenhou a palavra dela, ela vai cumprir. Então, a gente traz o contexto da gente para a gente entender a Bíblia, para a gente entender as promessas do Senhor. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se a gente dá a palavra da gente, a gente empenha, a gente não cumpre, as pessoas vão falar assim, você fez um compromisso com a Edna? Não, Jaqueline, pode esquecer. A Edna não cumpre, não. E a Edna pode esquecer, fez com a Jaqueline, pode esquecer, ela não cumpre, ela não honra, ela empenha a palavra dela, mas ela não honra. Agora, é a palavra do Senhor. Então, nós somos reconhecidos, a palavra da gente é o nosso caráter. Se a gente cumpre ou não. Então, o Senhor, ele tem um caráter, ele honra a palavra dele. Não precisa duvidar. Então, a palavra empenhada. Quando a gente fala a palavra, não é só a palavra no sentido de contexto da Bíblia, que às vezes a gente fala, é a palavra, às vezes a gente fala assim, é a Bíblia. Ou seja, a palavra do Senhor escrita é a palavra, é o verbo dele. Então, ele cumpre. Pode confiar que ele cumpre. É isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado. Esse daqui é um pouquinho mais longo. E Provérbios é isso, você faz um paralelo com o Novo Testamento, com o Velho Testamento, com o contexto que você vive, com o que você sente, com o que você já sabe, e a palavra vai se revelando aqui, né? É dessa maneira que acontece quando a gente se inclina para examinar as Escrituras. A gente já falou ontem que ela não deve ser uma palavra literal, ela precisa ser uma palavra interpretada. Então, a interpretação, ela vai exigir que você tenha todas essas sensibilidades. A nossa intenção aqui é te trazer cada vez mais, né, esse repertório de interpretação à nossa maneira, e você também pode construir a sua. Como que você constrói? Examinando as escrituras, lendo um capítulo por dia. Comece a fazer comparativos, examinar mesmo, não apenas ler. Analise, questione, Senhor, me mostra, eu não estou conseguindo entender esse contexto aqui, me mostra, e no decorrer ele vai te mostrando, é a coisa mais linda do mundo. Uma outra forma também, já não é uma outra forma, acrescentando a isso, é pedir mesmo, como você falou, ore, pede o Espírito Santo para trazer clareza. Eu não estou entendendo isso aqui, me dê clareza. E ele vai trazendo, sim, ele vai te fazendo entender algumas coisas que você fala assim, uau, como que eu compreendi isso? Então, pode ter sido o Espírito Santo te iluminando. Então, vamos caminhando e cada vez mais vai sendo acrescentado em nossas vidas. Amém. Até amanhã, pessoal. Com Deus. Tchau, Edna. Até amanhã. Beijinho. Tchau. Tchau.